Olá, bom dia. Está começando mais uma edição do Acontece Agora com as principais notícias desta sexta-feira. Agora são 11 horas da manhã, pelo horário de Brasília. Vamos aos destaques de hoje. Pelo menos 34 pessoas já foram presas agora de manhã numa operação da Polícia Federal contra uma facção criminosa. A ação acontece em 4 estados e é uma continuação de uma operação que começou na terça-feira. A Polícia Federal acredita que o esquema envolve cerca de 23 mil criminosos em todo o país. Nessa operação, os presos vão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e associação criminosa. E o presidente Jair Bolsonaro recebeu líderes indígenas durante a transmissão de um vídeo pelas redes sociais. O político defendeu que os índios querem um estilo de vida moderno e cuidar da própria vida. O político afirmou que os índios querem mais liberdade. O índio não quer o latifúndio. Ele quer plantar na sua terra. Quer plantar ou não? Sim. Quer plantar na sua terra. Se tiver ouro lá, quer garimpar ou não quer? Sim. Eles querem ganhar a vida dele. Eles não precisam de gente do Estado para buscar cuidar da vida deles. Eles querem cuidar da própria vida deles. No vídeo, os indígenas reforçaram a fala de Bolsonaro. Nós, povos indígenas, nós vivemos um novo estilo de vida. Nós estamos no século XXI. Não existe, senhor presidente, nem caça nem pesca, para que se possa dizer, como ONGs afirmam, que o índio deve preservar sua cultura, que viver de forma culturalmente. Não há nenhuma possibilidade, nos dias atuais, de vivermos da forma que viviam os nossos pais. Não há nenhuma possibilidade. Hoje as demandas são outras. Na quarta-feira, o governo atribuiu a interpretações sensacionalistas a publicação de dados que confirmam um aumento exponencial do desmatamento na Amazônia brasileira. Os dados preocupam o setor do agronegócio pela má reputação gerada sobre suas exportações. Depois de quase 12 horas, foram retirados os corpos de vítimas de queda de um viaduto na zona norte do Rio de Janeiro na noite desta quinta-feira. Testemunhas disseram que o motorista bateu em uma viga recém-instalada, que deixou a estrutura mais baixa. A viga de concreto, que pesa 55 toneladas, caiu em um container. O motorista tentou sair de ré, mas a estrutura acabou desabando em cima da cabine. Adeir dos Anjos Peixoto, de 62 anos, que dirigiu o caminhão, e David Sanches da Costa, o auxiliar de 29 anos, foram atingidos pela viga e morreram no local. 2 guindastes foram acionados para içar as novas vigas do viaduto. Após a polícia recomendar o arquivamento da denúncia contra o craque Neymar, a Promotoria de São Paulo considerou nesta quinta que não há provas para se comprovar a culpa do jogador. O atacante foi denunciado pela modelo Nájila Trindade de abuso em um hotel de Paris em 15 de maio, mas o jogador se declarou inocente. A Promotoria de São Paulo recomendou nesta quinta-feira o arquivamento da investigação de estupro pelo craque Neymar a uma modelo. Foi considerado que não há provas para se comprovar a culpa do jogador. Tem a palavra dela num sentido, a palavra dele em outro, e depois toda a prova que foi colhida, que são as provas circunstanciais, elas estavam todas em contradição com o que foi alegado. A decisão não implica na absolvição de Neymar, que pode voltar a ser investigado caso surjam novas evidências, e a decisão final de arquivar o caso é de responsabilidade de um juiz. O atacante do Paris Saint-Germain foi denunciado pela modelo Nájila Trindade de estupro em um hotel de Paris em 15 de maio, mas o jogador se declarou inocente. Mudando um pouquinho de assunto, vamos conferir agora a previsão do tempo completa para todo o país. Os ventos úmidos que sopram do mar ajudaram a formar muitas nuvens pelo leste da Bahia nos últimos dias. E choveu bastante. Entre as 8 horas da manhã da quarta-feira e as 8 horas da manhã da quinta-feira, dia 8 de agosto, Itamaraju recebeu 46,2 milímetros. Choveu 48,4 milímetros em Belmonte e 20 milímetros em Porto Seguro. E nesta sexta-feira, o tempo vai continuar instável no leste da Bahia, com chuva de fraca a moderada intensidade. O pessoal do norte do Espírito Santo e do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, também pode ter uma chuva fraca ao longo do dia. Já entre Recife, Maceió e Aracaju, o sol é que predomina e a chuva será bem rápida e isolada, principalmente no fim do dia.
A maior parte do país terá predomínio de sol e em todas as áreas claras do mapa não chove nesta sexta-feira. Atenção para os baixos índices de umidade do ar, principalmente na região centro-oeste. Uma frente fria vai avançar pelo sul do país e reforça a instabilidade no Rio Grande do Sul. Pode chover de forma frequente desde cedo no centro-sul do estado e tem risco de temporais, principalmente entre a campanha gaúcha e uruguaiana. Em Porto Alegre, a chuva mais forte começa a partir da tarde. Conforme a frente fria avança, também chove em áreas do norte gaúcho, oeste de Santa Catarina e do Paraná, incluindo a região de Foz do Iguaçu. As pancadas de chuva também devem ocorrer a partir da tarde entre o norte do Pará e o oeste do Acre e chove de forma bem frequente em Roraima. A mínima prevista para Porto Alegre é de 17 graus e 14 em São Paulo. As temperaturas máximas ficam bem altas por todo o país. A máxima prevista para Manaus é de 31 graus, 37 graus em Cuiabá e 29 graus no estado de São Paulo. Só o sul que fica com temperatura um pouquinho mais amena e máxima de 25 graus em Curitiba e em Porto Alegre. Para encerrar essa edição, já que o fim de semana chegou, é dia de conferir as dicas culturais com a Meg Azevedo. Quais são as sugestões, Meg? Olá, Tati! Tem destaque teatral. Baseado no livro autobiográfico da cantora Olivia Byton, o monólogo de Luiz Cardoso conta os desafios e alegrias de uma mãe cujo primeiro filho nasce com síndrome de Apert e a comemoração do duo Fel, que completa 40 anos de carreira. Confira! Na próxima sexta-feira, dia 16, um dos mais duradouros encontros da música e do violão brasileiro, o duo Fel, celebra os 40 anos de carreira. O alagoano Fernando Melo e o paulistano Luiz Bueno se conheceram em São Paulo em meados de 1976. Logo depois, iniciaram um trabalho voltado para instrumentos acústicos e formaram a dupla. Hoje, o duo Fel é reconhecido pela crítica no Brasil, Europa e Estados Unidos. No show, eles apresentam um repertório gravado ao longo desta trajetória, tocando em diferentes tipos de violões: clássico, aço, 12 cordas, viola caipira e tenor. Onde? No Sesc Bom Retiro, às 9 horas da noite. Mais informações no portal sescsp.org.br. O espetáculo é baseado no livro homônimo da cantora Olivia Byton. Em 1981, aos 22 anos e mãe de primeira viagem, a cantora viu seu filho João nascer com a raríssima síndrome de Apert, que consiste em uma mutação genética que tem como características o desenvolvimento anormal do crânio e mãos e pés fundidos. Evitei os olhares dos vizinhos, do porteiro. Eu não queria reação alguma. Não queria exibir meu filho. Ainda era preciso que eu mesma me acostumasse. Após anos entre cirurgias e viagens para outros países, em busca de tratamentos alternativos, a cantora começou a lutar pela inclusão social do menino. História que fez Luiz produzir e protagonizar o espetáculo. O que ele tem está em cartaz até o dia 28 de agosto, sextas e sábados às 9 da noite. E domingo às 7 da noite. Onde? No Teatro Eva Herz. Mais informações, teatroevaherz.com.br. E se você gostou das dicas, já sabe, na sexta que vem tem mais. Por hoje é isso, mais informações durante nossa programação. Um ótimo dia para você e até mais.